Iniciando mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar e mais uma vez com bastante dedicação e carinho, trazendo esse conteúdo e trazendo conhecimento para você. E nesse vídeo de hoje vou apresentar para vocês um projeto de energia solar off-grid em 48 volts. Então vou mostrar para vocês aqui todo o dimensionamento de todos os equipamentos que a gente vai utilizar e a ligação passo a passo. E mais ainda, vou mostrar para vocês aí como fazer a ligação dos balanceadores de baterias para esse sistema e também como utilizar a chave de transferência ATS nesse mesmo sistema de energia solar off-grid. Então, se gostou, já deixa esse like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Clica logo aí no botão inscreva-se. Marque também a opção de sininho, para você receber sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Lembrando a vocês que vou deixar a lista com todos os equipamentos que a gente vai utilizar nesse projeto. Vou deixar essa lista na descrição desse vídeo. E também vou deixar o link desses arquivos que eu vou apresentar aqui para vocês em PDF, para que você possa fazer o download, também aí na descrição desse vídeo. E vamos lá agora para o que interessa. Então, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar a apresentação aqui desse projeto. Nesse projeto, pessoal, vamos ter 4 baterias, para que a gente ligue elas em série e forma aí o banco de baterias em 48 volts. E essas baterias serão de 234 ampere-hora cada bateria. Para que a gente possa carregar essas baterias com eficiência, vamos utilizar nesse sistema 4 placas de 540 watts. Aqui na lateral temos os dados técnicos desses painéis. Eles têm aí 540 watts pico, tensão nominal de 41,3 volts, corrente de operação 13,08 amperes, tensão em circuito aberto 49,2 volts e a corrente máxima, a corrente de curto-circuito, 13,9 amperes. Rapidinho, vou fazer um cálculo aqui para vocês, mostrar como fazer o dimensionamento da quantidade de painéis em relação ao banco de baterias que você tem. Quanto de painéis que é necessário para carregar as baterias com eficiência. Então, pessoal, como falei para vocês, essas baterias elas serão ligadas em série. Na ligação em série de baterias, somamos o valor de tensão. Então, somando aí os 12 volts de cada bateria, teremos um banco de baterias aqui em 48 volts e ele permanece o mesmo valor de corrente, os 234 ampere-hora. Para que essas baterias carreguem com eficiência, é necessário uma corrente com um valor mínimo de 10% desse valor total do banco de baterias. Pode variar entre 10% e 20%. Quanto é que é 10% aqui desse valor total do banco de baterias? É 23,4 amperes. Então vamos fazer esse cálculo aqui, vou mostrar para vocês. Vamos pegar esse valor aqui, ó, de 23,4 amperes e vamos multiplicar ele pelo valor da tensão de carga desse banco de baterias, que para 48 volts, a tensão de carga mínima necessária é 57,6 volts. Então vamos encontrar um valor aqui, deixa eu fazer essa multiplicação. Então teremos um valor de 1.347 watts. Esse valor aqui encontrado seria o suficiente para carregar essas baterias se não tivéssemos perdas na geração dos painéis. E por ter essas perdas, sempre aplicamos aqui um fator de segurança. Uma constante aqui ó, de 1,3, que representa 30% a mais de potência nos painéis para compensar aí essas perdas que tem na geração. Então vamos pegar esse valor aqui ó, de 1,3 e vamos multiplicar por esse valor ali de potência que encontramos, os 1.347 watts. Então teremos um valor aqui corrigido de potência de 1.752 watts. E como temos aqui, somando a potência de todos esses painéis, 2.160 watts, então vamos subtrair esse valor aqui de 1.752 watts e teremos um valor aqui de 408 watts. Então, nesse caso, pessoal, durante o processo de carga dessas baterias aqui, nós temos que ter esses 1.752 watts disponível para que elas carreguem e poderemos utilizar ainda de equipamentos uma potência de até 408 watts, para que elas carreguem com eficiência. Lá por volta do meio-dia, 1h da tarde, quando elas carregarem aí a 100%, aí sim você pode estar utilizando um valor de potência maior, utilizar mais equipamentos nesse seu sistema. Você pode estar utilizando aí os 1.000 watts, 1.500 watts, até em torno aí dos 1.700 watts, que é o máximo recomendado, que ficará legal.
Vamos apagar aqui. E para que a gente faça a ligação desses painéis, vamos utilizar aqui um controlador de carga da marca EPV, ele de 40 amperes, o Extra 4415, que esse controlador de carga ele trabalha com tensões de 12 volts, 24, 36 e 48 volts. E para o banco de baterias em 48 volts, ele consegue entregar até 2.080 watts de potência para o sistema. Aí nesse caso aqui, pessoal, já mostra a grande vantagem de utilizar o sistema em 48 volts. Com esse mesmo controlador de carga aqui de 40 amperes, se eu estivesse utilizando aqui o banco de baterias em 24 volts, ele suportaria apenas 1.040 watts. E se eu estivesse utilizando ele aqui com o banco de baterias em 12 volts, ele só entregaria no máximo 520 watts de potência para o sistema. E também vamos utilizar para esse sistema o inversor aí de tensão de onda senoidal pura de 2.000 watts, com entrada 48 volts, e aí você escolhe, dependendo da sua região, dos seus equipamentos, com a tensão de uso, você pode utilizar aí ele em 110 a 127 volts ou 220 volts. Vamos iniciar aqui, pessoal, com a ligação das baterias. Como falei para vocês, será uma ligação de baterias em série. Então vamos pegar aqui, ó, o negativo dessa primeira bateria. Vamos ligar o positivo da segunda bateria. Vamos pegar aqui o negativo da segunda bateria e ligar ao positivo da terceira bateria. Vamos pegar aqui o negativo da terceira bateria e conectar ao positivo da quarta bateria. E vai sobrar agora nas extremidades, para que a gente possa utilizar esse banco de baterias aí em 48 volts, o positivo da primeira bateria e o negativo dessa quarta bateria. Para que a gente possa seguir aqui com essas ligações, vamos utilizar aqui dois barramentos de cobre, um para a ligação aqui dos cabos positivos e outro para a ligação aqui dos cabos negativos. Esses barramentos aqui com tamanho de 25.4 por 5 milímetros, eles tranquilamente suportam aí mais de 200 amperes, então trabalharão aqui com bastante folga. Agora sim podemos pegar aqui o positivo dessa primeira bateria, conectar no barramento positivo, e o negativo aqui da quarta bateria e conectar aqui no barramento negativo. Esses cabos aqui eles serão de 16 milímetros, que eles suportam até 66 amperes. Para seguir aqui com as ligações, vamos colocar aqui um disjuntor entre aqui o banco de baterias e o controlador de carga. Esse disjuntor que eu vou utilizar aqui ele é de 50 amperes, um disjuntor DC bipolar, para que ele faça a função aqui de ligar e desligar essa parte do sistema para que eu possa fazer uma manutenção de forma segura. Uma dica bem legal também é que quando você estiver fazendo essas ligações, deixe ele sempre na posição de desligado, você só liga ele depois que você completar aqui todas as conexões. Então aqui seguindo, pegamos aqui o positivo do barramento positivo e conectamos nesse disjuntor. Pegamos o negativo aqui do barramento negativo e conectamos ao disjuntor. Esses cabos aqui serão de 10 milímetros, que suportam aí até em torno dos 55 amperes. E seguindo aqui com as ligações, vamos pegar positivo após o disjuntor, levar até o positivo aqui do controlador de carga e pegar também o negativo e levar até o controlador de carga. Continuando aqui da mesma forma os cabos de 10 milímetros. Então, nesse caso aqui, aí sim, você já poderia aqui, ó, ligar esse disjuntor para que o controlador de carga ele reconhecesse aí a tensão do banco de baterias, a tensão que ele vai trabalhar. Concluída essa parte aqui das ligações, agora vamos para a ligação aqui dos painéis solares. Então, como é que vamos ligar esses painéis aqui? Vamos fazer uma ligação série paralelo. Então, vamos fazer primeiro a ligação em série aqui do painel 1 com o painel 2. Vamos pegar aqui o negativo desse primeiro painel, conectar ao positivo do segundo painel. Vamos pegar o positivo desse primeiro painel aqui, deixar ele disponível, e também o negativo. Então, pessoal, aqui ó, a ligação em série do primeiro com o segundo painel. Vamos fazer agora a ligação em série do terceiro painel com o quarto painel. Vamos pegar aqui o negativo desse terceiro painel com o positivo do quarto painel. Vamos pegar aqui ó, o positivo desse terceiro painel. Então, aqui a gente já pode fazer a junção desses dois cabos positivos, certo? Positivo dessa série com o positivo aqui dessa outra série. Vamos pegar agora o negativo desse quarto painel e também a gente já pode fazer a junção desses dois cabos negativos. Então a ligação que era em série, agora é uma ligação série e paralelo. Continuando com as ligações, vamos precisar agora de um disjuntor DC bipolar para que ele fique aqui entre a ligação dos painéis e o controlador de carga. Então colocaremos aqui um disjuntor DC bipolar de 32 amperes. E vamos seguir agora com as ligações. Vamos pegar aqui o positivo e vamos levar até ele.
Vamos pegar o negativo e levar também até esse disjuntor. Esses cabos aqui eles serão de 6 milímetros, que eles suportam aí até em torno aí dos 36 amperes, às vezes até um pouquinho mais. Seguindo aqui, após o disjuntor, vamos pegar o positivo, levar até o controlador de carga, e o cabo negativo e levar até o controlador de carga. Então, da mesma forma que eu falei para vocês aqui, o ideal é você, quando estiver fazendo essa ligação, deixar o disjuntor desligado. Só após completar todas as conexões, você liga o disjuntor. Então, nesse caso aqui, eu já poderia ligar esse disjuntor e o controlador de carga já receberia aqui corrente e tensão dos painéis e já começaria aqui a fazer o fluxo e carregar o banco de baterias. Vamos fazer o uso também aqui do DPS, dispositivo aí super importante para a proteção do sistema contra as descargas atmosféricas causadas aí pelos raios. Então é importantíssimo a gente colocar ele aqui. E a ligação dele é após o disjuntor que desce dos painéis. Então a gente deriva aqui da parte de baixo o negativo, liga o negativo aqui do DPS, deriva também aqui o positivo e vem até o borne positivo do DPS. E esse borne central aqui é onde conectamos o cabo terra. Então pegamos aqui um cabo terra, levamos até esse pequeno barramento onde será feita aqui todas as conexões dos cabos terra. E daqui a gente vai descer para o sistema de aterramento, para onde fica as hastes. Vou utilizar aqui um pequeno sistema de aterramento, sistema básico, composto por 3 hastes, cada haste aqui de 2 metros, e a distância entre elas aqui, no mínimo, também de 2 metros. Então agora a gente vem com um cabo aqui, desce até essas hastes, e esse cabo ele vai ser de 6 milímetros. Ele sempre acompanha a bitola desse cabo aqui, que você vai ligar os painéis. Outro aterramento também que é muito importante é o aterramento da estrutura dos painéis, onde você vai passar um cabo terra aí por toda a estrutura metálica dos painéis e vai descer até esse pequeno barramento aqui. Esses cabos também serão de 6 milímetros. E aqui outro aterramento que você vai fazer também é o do controlador de carga. Se ele tiver um ponto aqui do aterramento, você vem e também conecta aqui o cabo terra a ele. Seguindo mais uma vez aqui com as ligações, agora vamos para a parte da ligação aqui do inversor de tensão. Então vamos utilizar também um disjuntor DC bipolar entre aqui as baterias e o inversor de tensão. Esse disjuntor ele será de 40 amperes. Fazer um cálculo rápido aqui para mostrar para vocês por que dele ser de 40 amperes. Então pegar aqui o lápis mais uma vez. Vamos multiplicar aqui, 40 amperes vezes 48 volts, que é a tensão nominal do banco de baterias. Então o resultado aqui, pessoal, será 1920 watts. É o máximo de potência que pode passar aqui por esse disjuntor, certo? Então por isso que vai ser esse disjuntor aqui de 40 amperes. Deixa eu apagar ele aqui. Então pegaremos aqui um cabo do barramento positivo, levaremos até esse disjuntor. E outro cabo aqui do barramento negativo até o disjuntor. Esses cabos também serão de 10 milímetros, que suportam aí em torno dos 55 amperes. E após o disjuntor, seguiremos aqui com o cabo negativo até o borne negativo do inversor de tensão e com o cabo positivo até o borne positivo do inversor de tensão. Esses cabos também serão de 10 milímetros. Agora vem a parte de saída do inversor, a parte de corrente alternada. Para isso vamos utilizar também um disjuntor bipolar, só que agora um disjuntor AC, para que ele seccione aí as duas fases que saem aqui do inversor, caso você for fazer alguma manobra, algum serviço. Então é importantíssimo colocar ele aí bipolar por causa disso. Se você for utilizar aí no seu sistema esse inversor aqui com saída em 110 ou 127 volts, esse disjuntor aqui ele terá que ser de 16 amperes. Se você for utilizar esse inversor aí com saída em 220 volts, esse disjuntor aqui ele vai ser de 10 amperes. Então vamos fazer aqui, completar com as ligações, onde sairá aqui as duas fases. Levaremos até esse disjuntor. Esses cabos aqui na saída do inversor, a gente pode utilizar eles de 2,5 milímetros, que eles suportam aí em torno de 21, 22 amperes, que já são esses cabos que a gente utiliza nas tomadas da nossa residência, tranquilamente. Seguindo aqui, eu vou utilizar uma tomada para representar aí as tomadas da sua residência, onde vamos pegar aqui as duas fases, levar até elas e aqui os seus equipamentos serão alimentados. E como esse sistema aqui, a ligação das baterias, são em série, então falta um dispositivo aqui que é o balanceador de baterias. Então eu vou explicar para vocês aí como deve ser feito a ligação dos balanceadores de baterias para esse sistema. Então pessoal, nesse slide aqui, vou utilizar 2 balanceadores de bateria
pois esses balanceadores de bateria aqui, cada um deles é para 2 baterias, e eu estou utilizando de exemplo aqui esse tipo de balanceadores aqui digital, o PLC-10, que tem ele dessa marca aqui, Masava, tem ele Realtek. O que eu utilizo aqui no meu sistema é da Realtek, e eu super indico aí esses balanceadores de baterias, eles funcionam muito bem. Então, primeiro passo aqui da ligação desses balanceadores de baterias, quando a gente trabalha com 2 ou mais, eles têm que trabalhar em paralelo. Então, temos que fazer uma ligação aqui, ó, nesses bornes da parte de cima. Vamos pegar aqui o negativo desse P2, desse primeiro balanceador de baterias, e vamos conectar aqui ao negativo P1 desse segundo balanceador de baterias. Da mesma forma, vamos pegar aqui o positivo de P2 desse primeiro balanceador e conectar aqui ao positivo P1 desse segundo balanceador de baterias. Então aqui eles vão trabalhar em paralelo. Aí aqui na parte de baixo você vê que tem aqui ó, B1 e B2. Como falei para vocês, cada um desses balanceadores aqui é para 2 baterias. Então a gente vai sair aqui ó, de B1. Vamos sair com positivo e negativo para essa primeira bateria. Vamos sair aqui ó, de B2 dele para essa segunda bateria aqui com positivo e negativo. E agora vamos para esse segundo balanceador de baterias. Vamos pegar aqui também ó, de B1 dele. Vamos pegar positivo e negativo para a terceira bateria. E por último aqui em B2, positivo e negativo para essa quarta bateria. Aí sim, com essa ligação aqui, esses balanceadores de bateria trabalharão para manter suas baterias sempre equilibradas, sempre com a mesma tensão e trabalhar aí com um bom desempenho no seu sistema de energia solar off-grid. E ainda para completar a ligação aí desse sistema, vocês sempre me pedem para que eu adicione a chave de transferência automática ATS, para que eu mostre para vocês como deve ser feita essa ligação. Então aqui está ela, certo? A chave de transferência automática ATS, para você que quer utilizar seu sistema de energia solar off-grid de forma híbrida, né? Quando a tensão das baterias estiverem legal, você vai utilizar seu sistema pela rede da energia solar, e quando essa tensão das baterias baixarem, você fazer a transferência para a rede da concessionária e manter suas baterias aí com a tensão legal, para que essas baterias tenham uma vida útil maior. Essa chave de transferência automática ATS, ela é alimentada pela tensão do banco de baterias, e essas chaves, elas trabalham com tensões em 12 volts, 24, 36 e 48 volts. Então, por isso que essa chave ATS ela é bastante utilizada aí nos sistemas de energia solar off-grid. Então, o primeiro passo é a gente alimentar ela aqui, ó, por esses bornes, esse bornezinho verde aqui, ó, onde tem, ó, negativo e positivo do banco de baterias. Então, vamos fazer isso. Então, vamos aqui, ó, após esse disjuntor que fica aqui do banco de baterias, a parte de cima aqui, esse disjuntor que fica entre as baterias e o inversor de tensão, vamos pegar aqui, ó, o negativo, e vamos levar aqui até o negativo aqui, ó, da chave ATS. Vamos pegar também aqui um cabo positivo e vamos levar aqui até o positivo aqui da chave ATS. Então, nesse momento, ela vai reconhecer aqui que ela vai trabalhar em 48 volts e aqui você pode ajustar aquele valor mínimo para que quando as baterias descarreguem até esse certo valor, transfira para a rede da concessionária, e você vai configurar também um valor máximo para que quando as baterias estiverem carregadas, transferir novamente para a rede da concessionária. Aí agora vamos ligar a rede da concessionária até essa chave. Então eu estou utilizando aqui ó, esse disjuntor, representando a alimentação aí que vem da concessionária. Vamos pegar aqui, ó, fase da concessionária, vai chegar aqui nesse primeiro borne, e neutro da concessionária chegar nesse segundo borne. Aí vocês podem até me perguntar, e se for fase-fase? Por exemplo, se você utiliza 220 fase-fase, pode tranquilamente, vai ser fase aqui no L e fase aqui no N, tranquilamente, sem problema. Mas caso você utilize 220 seja fase neutra, então você liga aqui, ó, distinto, a fase no L e o neutro aqui no N, ou 110. Se você utiliza 110 com fase neutra, mesma forma, você liga a fase aqui no L, né, e o neutro no N. Do outro lado aqui, você vai ligar aqui, ó, as duas fases que saem aqui do inversor. Então você vai pegar aqui ó, também, após um disjuntor, vai ligar aqui as duas fases nesses últimos bornes. Aí, pessoal, a corrente aqui dos disjuntores é importante que seja igual. Se você vai utilizar disjuntor de 16 amperes, você use os dois disjuntores de 16 amperes, para que ele faça a proteção aqui das suas cargas. E aqui, ó, nesses bornes centrais, é que é a saída dessa chave. Então vai sair aqui, ó, os dois cabos para ligar as tomadas e os seus equipamentos.
Então, uma hora vai sair aqui a rede da concessionária, quando a tensão das baterias estiverem baixas, e hora vai sair por aqui a rede da energia solar, quando a tensão aqui das baterias estiverem boa durante o dia, aí, quando tiver uma boa geração no seu sistema. Então, pessoal, concluído aí essas ligações, vou deixar um link disponível desse arquivo em PDF para que você possa baixar e fazer o download desse arquivo. Se você gostou desse conteúdo, deixa esse like para fortalecer. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu te respondo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Clica aí nesse botão inscreva-se. Marque também a opção de sininho para você receber sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.